You've come so far, Survivor. This place was once a vibrant ark, filled with wondrous creatures, before it was contaminated and compromised beyond repair. Long ago, Helena confronted her fellow explorer Rockwell here, when his obsession twisted him beyond humanity and reason. Even Helena could not truly put an end to Rockwell's madness. And he survived here in the shadows all this time, feeding on poison and growing stronger. You have to finish what Helena started. If we are to save Earth, Rockwell must be stopped. If there's anything left of the person that Helena knew, Edmund would want to be stopped. Steel yourself, Survivor, for here terrors await you. E salve galera, que quem fala é o Dark no primeiro episódio de Ark Abyss. E bom galera, estamos aqui com o mapa Aberration. E só tem uma coisa pra falar pra vocês, Aberration, eu cheguei. E finalmente podemos começar a desbravar esse mapa maravilhoso que tem várias criaturas novas, várias mecânicas, itens e esse mapa eu tô muito ansioso pra desbravar. E vou aumentar aqui o gráfico já, que eu acho que eu comecei com um gráfico um pouco baixo, e aí também ligar o brilho, né? E bom, esse mapa aqui é um mapa que eu desconheço por completo, é um mapa que não temos criaturas aéreas, essa mecânica é bem interessante, eu quero explorar para mim ver como é que é. Inclusive, eu quero primeiramente, antes de começar a farmar, explorar aqui, né? Já tem até uma caixinha aqui, ó, isso aqui é a notinha aqui do Aberration. Eu conheço algumas coisinhas desse mapa, mas apenas pequenos detalhes que basicamente são inúteis para a nossa exploração e desbravamento aqui. Eu sei que tem novos recursos, novos dinos aqui. Esse mapa é completamente subterrâneo, nós temos os obeliscos aqui na parte externa. Olha isso aqui, cara. Cara, isso aqui vai ser muito da hora explorar esse mapa, tá? Estou muito ansioso para domesticar as novas criaturas e até mesmo as criaturas que eu já conheço, pelo fato que nós temos um padrão de cor diferente. Eu vou upar o máximo possível aqui, primeiramente, de Speed e também Stamina, para eu começar a explorar o mapa, né? Vamos ver as criaturas novas que nós temos, descobrir spawn, como é que é aqui o mapa, e eu realmente estou bem ansioso. Como eu sei que eu vou morrer aqui no início já, vamos tentar descobrir como é que é o ambiente aqui, né? Eu não sei se todo mundo vai nascer. Caramba, que estego lindo, hein? Isso aqui é maravilhoso. Eu não sei se todo mundo que nasce aqui no Aberration nasce... Basilisco. Nasce nesse mesmo local. Aqui tem o Iguanodon. Sinto muito, Iguanodon, mas é a lei da selva. Esse vai ser meu bode expiatório. Calma aí. Já começamos bem, né? Mas enfim, como eu sei que eu vou morrer, eu vou tentar upar aqui o máximo possível de... vou morrer mesmo. O máximo possível de Stamina e também Speed, para eu tentar explorar um pouquinho o mapa. E vamos ver o que é que nós temos aqui de novo. Eu sei que nós temos aqui vários materiais diferentes, como eu disse para vocês, para fazer itens novos. Então vai ter muita coisa nova nos engramas. Então eu quero dar uma olhadinha, mas principalmente o mapa. Esse mapa ele é completamente no escuro, inclusive ele tem uma mecânica. Não tem jeito não. Ele tem uma mecânica um pouco diferente. O Raptor também ele pisca. Pisca não, ele tem brilho no corpo. Vamos ver aqui as zonas que nós temos aqui para nascer, ó. Pelo visto, todas elas são aqui na esquerda, que são as zonas fáceis, né? Esse mapa, ele tem uma mecânica bem interessante, que é uma mecânica bem similar ao Scrushed. Eu vou nascer aqui mesmo. O Scrushed, para quem não sabe, lá o dia é duplicado. Então, um dia no Scrushed vale 2 dias normais no Ark. E aqui nesse mapa, que é o Aberration, nós temos outra mecânica, que é a mecânica de noite. Que nós temos aí alguns períodos de dia que vai ter mais noite, ou então vai ter mais dia. Então é bem interessante isso, eu vou tentar dar uma olhadinha depois como é que é exatamente, para eu explicar para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que coleta pedra, porque eu vi que tem várias pedras pelo chão aqui, ó, mas pelo visto são apenas pedras decorativas, tá? Vou fazer uma picareta, fazer aqui um machadinho. Caramba, ali é um Diplocaulos, não, Diplodocus. Uma parede
ilusória aqui, a parede de holograma. E eu quero muito explorar esse mapa, cara. E não sei onde eu vou fazer uma pré-base, não sei nada como é que é esse mapa aqui. Só sei que ele é feito de andares, tá? Andares assim. Nossa, o Bulldog aqui, ó. Eu sei que esse mapa é feito de andares, então vai ter algumas áreas mais profundas, outras mais rasas e alguns biomas que nós temos aí diferentes. Também tem radiação. Esse bichinho aqui eu sei que é domesticável, ó, que é o cachorrinho de luz. Já aquele vagalume ali, eu não sei se é domesticável ou não, aquele vagalume. Cogumelo aqui, ó, 4 tipos diferentes de cogumelo. Tem alguma coisa brigando aqui na minha frente. Isso é o que, gordinho? Isso aqui é um rato ou é um basilo? Opa, Ravenger. Aqui é o cachorrinho que nós temos. Calma aí, deixa eu pegar um pouco de material, só pra ver se eu consigo fazer aqui uma picareta e começar a guardar um pouco de material. Eu quero explorar sim, mas antes de explorar eu quero testar algumas coisinhas. Para ver se isso aqui, eu sei que é passivamente, ó. E não é esse cogumelo, é outro, provavelmente. É esse? É esse aqui, ó. Sendo bem sério pra vocês, eu não sei exatamente como é que funciona aqui os cogumelos. Eu sei que esse cachorrinho, ele come um desses cogumelos aqui, tá? Que eu peguei. Tem 4 tipos, pelo visto. Deve servir pra alguma coisa a mais, deve dar algum efeito diferente. Então eu acho bom não comer. E vamos tentar domesticar esse bichinho aqui, só pra ser o primeiro pet que nós vamos ter. Os primeiros níveis eu vou aplicar todos eles aqui em Speed e também Stamina, porque esse mapa eu vou ter que correr muito, tá? Correr bastante. Provavelmente os itens novos vão começar a aparecer um pouco mais à frente, daqui no nível 20, provavelmente, ou até mais, para aparecer os itens novos que nós temos aqui, nesse mapa. Para domesticar esse bichinho que é de maneira passiva, vai demorar um pouquinho apenas as primeiras alimentações, né? Mas depois é tranquilo. Vocês viram que já tinha Ravanger ali, ó, que é a hiena gigante, né? Que eu chamo de hiena gigante que nós temos aqui nesse mapa. E nós entramos no mapa pela primeira vez agora, tá? Então vamos tentar descobrir como é que é os recursos, como é que é o ambiente aqui, para começar a se adaptar. Tem escorpião ali já. Esse mapa aqui, quer dizer, esse local, hipoteticamente, era para ser um local seguro. Vai demorar um pouquinho mais para domesticar esse bichinho aqui, ó. Esse local era para ser um local seguro, hipoteticamente. Eu fiquei um pouco preocupado agora, porque todas as pedras que eu vi até agora são todas decorativas. Então, onde é que eu vou achar pedra para me conseguir pegar aqui? Aí fica um pouco complicado, né? Eu sei que tem algumas áreas que tem radiação. Então, tem que dar uma resolvida nisso depois. E isso aqui, ó, eu não sei se isso aqui é domesticável. Eu não tô conseguindo ler qual o nome que tá aqui, tá? Ele tá passando muito rápido e eu não consigo ler qual o nome está escrito. Provavelmente eu vou ter que ler depois na gravação ou tirar um print pra eu conseguir ler o que tá mostrando ali. É bem engraçado a domesticação desse bichinho aqui. Muito engraçado. Tem que ver depois as funções que ele exerce e tudo mais. Eu sei que nesse mapa, pelo fato que nós temos escuridão, tem que tomar cuidado que vai ser atacado por algumas criaturas com um pouco mais facilidade nesse período de noite. Então tem que andar com tocha, andar com alguma luz aí ou com algum pet de luz para resolver esse problema. E como eu disse para vocês aqui, os dias, vai ter alguns dias aí que vai ser mais noite do que dia, então o pet de luz é necessário aí. Pelo fato que nós não temos criaturas aéreas, agora sim, pelo fato que nós não temos criaturas aéreas aqui, eu vou ter que utilizar muito gancho, muito paraquedas para conseguir me locomover pelos mapas. Isso vai ser bem da hora. Eu queria tentar olhar depois como é que vai ser aqui o mapa, para me localizar, né? Onde é que tem os recursos, onde é que tem as coisas. Se eu comer esse cogumelo aqui, o que acontece? Eu vou testar isso, só que eu não tenho nem cama ainda, né? Como são 4 tipos diferentes, provavelmente eles servem para funções diferentes, além de domesticar criaturas. O Bulldog, como vocês viram, ele comeu aquele cogumelo que ele é um pouco azulado. Eu não sei se ele come os outros, tá? Mas provavelmente deve ter outras funções esse cogumelo ali, além de ser aqui um item para domesticação. Vou colocar ele aqui por enquanto e vamos ver quais as funções que ele tem. Eu sei que essa luzinha dele aqui, ó, não é infinita. Então a configuração da luzinha provavelmente é na barra de configuração do Dino, tá? Provavelmente. Vamos ver aqui.
Ah, olha só. Detectar jogador, detectar criatura nível máximo. Ativar aqui a luz quando atingir a carga máxima e ativar com toque ou sem toque. Esse aqui do toque é interessante, tocar nele, né, fazer carinho para acender ou apagar a luz. A questão aqui da luz automática não é tão interessante, porque ele vai ficar apagando e ligando quando estiver carregado ou descarregado. Os inimigos também pode desativar, porque nós não temos inimigos aqui, estamos no offline. E a criatura nível máximo, tem que testar para ver como é que funciona. Se ele realmente detectar criaturas nível máximo, vai ser bem interessante para levar ele no ombro para domesticar algumas criaturas, tá? Olha só como é que é. Esse aqui é bem engraçado, cara. Ele só não é dos mais bonitos que nós temos aqui, né? Mas... E bom, o pet está salvo já. E vamos agora começar a dar uma olhadinha pelo mapa. Como eu disse pra vocês, eu vou upar o máximo possível de speed e estamina. Eu vou tirar um print com esse bichinho aqui antes que eu morra e perca ele. Então, calma aí. Pronto, acabei de tirar aqui uma print com ele, só pra me ter aqui o registro, né? Fica aqui quietinho, por favor. Quietinho aqui. Poxa! Complicado, hein? Tava aqui até agora, quietinho. Agora começou a mover, só porque eu mexi. Ah. Agora sim, pronto, fica aí. Esse local eu nem sei onde é que eu estou para falar para vocês, tá? Como eu disse, eu não conheço nada do mapa, então vamos começar a explorar aqui aos poucos. Na minha esquerda tem Raptor, na minha direita tem Ravenger. Então vamos lá ver o que nós podemos encontrar. Como vocês viram, nós temos dossiês aqui nesse mapa. Lá no início, quando eu spawnei, tinha uma caixinha amarela. Se seguir o mesmo parâmetro que nós temos no Scorched, eu não sei como é que eu vou encontrar as notas, porque lá no Scorched nós temos 3 tipos de notas diferentes. Dossiês, o vasinho do Anubis e também nós temos aí aquela maletinha. Então é 3 tipos diferentes. Tem que achar alguma pedra que seja coletável. Começando por aí, né? Já começa por aí. Cara, eu vou comer esse cogumelo primeiro, depois o que é que faz, tá? Eu vou morrer mesmo. Tem aqui 4 tipos de cogumelo, ó. O azul. Não tô vendo nada, nem buff, nem debuff. Tranquilo. Até agora. O amarelo. Também não estou vendo nada, ó. Nem buff, nem debuff. O preto. Tem alguma coisa errada aqui. E aqui nós temos o marrom. Não vi nenhum efeito diferente aqui na tela, nem debuff, nem buff aparecendo aqui na tela. Aparentemente o topor tá subindo ali, ó, mas é bem pouquinho, então é praticamente nulo o que está acontecendo aqui. Esse mapa, ele é um mapa que eu queria muito desbravar, e ele é o terceiro mapa na ordem cronológica que nós temos aqui no Ark, tá? O terceiro mapa de história. É um mapa que é bem curtinho, bem compacto, mas ele é bem denso, porque ele tem várias camadas, como eu disse para vocês. Árvores cogumelos, será que é farmável? Essas árvores gigantes que vocês estão vendo aí, provavelmente não vai ser farmável, tá? Assim como na Redwood também não é. Poxa, não tem nenhuma pedrinha coletada. Ah, olha só, uma água. Poxa, desmaiei. Cogumelo. Eu comi demais. Calma aí. Agora sim. Cara, isso aqui é muito cativante. Só de imaginar quantas coisas novas nós temos para explorar aqui, eu já fico um pouco eufórico. Assim como o mapa do Scourge, que, cara, tudo foi muito novo, as descobertas, as mecânicas, isso aqui é maravilhoso. Já anseio por novas experiências e novas aventuras. Principalmente porque eu vou ter que utilizar muito paraquedas e gancho. Então já prevejo aí muitas gafes e muito estresse também, mas isso aqui vai ser maravilhoso. Esse rio aqui, ó, tem pedra. Ainda bem, então aqui, um local que tem pedra, tem água, então eu acho que não vou morrer mais não, hein? Tem água, tem pedra e alimento, então eu não vou morrer mais. Essas pedras aqui, ó, pedra não, árvores, elas são estranhas, mas eu acho que essas aqui são coletáveis. Madeira funge. Fazer a picareta aqui já, fazer também um machadinho. E não vai ficar muito tempo aqui não, nesse lago, tá? Porque esse lago é muito suspeito. Um lago tão grande assim, sem nada. Ah, olha só o que tem ali no fundo, vocês viram? Olha só o que temos ali, ó. Minha visão não é tão ruim assim, não. Craquinos. Opa!
Poxa, o que é isso? Poxa, tô tremendo. É terremoto nesse jogo? Esse jogo tem terremoto? Calma aí. Olha o boneco tremendo. Tem alguma coisa caindo do céu. Isso aqui não é possível que esse mapa tem terremoto. Essa parte eu não sabia. Então quer dizer que vai ter... Isso aqui é bug, vai ter terremoto. Não, não. Tem que ver isso depois. Vocês estão vendo caindo um pedaço de pedra aqui, estilhaço de pedra, tremendo a tela, o boneco todo tremendo. Calma aí, deixa eu parar aqui. Olha só, caindo um pedaço de pedra aí. Será que é bug ou será que é terremoto? Olha só. Então quer dizer que esse mapa também tem desastre natural, assim como... Ah, caiu do teto aqui, ó. O que é isso aqui? Cristal e gema verde. Eu quase falo que isso aqui é a mesma coisa que o que a gacha solta, né? Aquele cristalzinho que a gacha solta é a mesma forma disso daqui. Olha só, tá ficando noite e nós temos um problema. Porque como eu disse pra vocês, nós vamos ter dias aí que vai ter 50% do dia é noite e 50% do dia é dia, né? Vamos ter alguns dias que vai ser 90% noite e vamos ter alguns que vai ser 90% dia. Então é um pouco complicado. É só ver, tá dando bobeira aqui, ó. Eu não sou um cara mau, não, mas tem momentos que é necessário. Então eu vou fazer aqui uma lança. Acho que eu posso fazer aqui uma lança. E vamos pegar um pouco de couro. Vou pegar um pouco de couro porque eu quero colocar aqui uma cama, um colchão. Pra mim, que caso eu morra, eu voltar aqui próximo e conseguir pegar meu pet. Então vamos tentar aqui abater essa ovelha. A ovelha sempre tem pouca vida. E como vocês puderam ver aqui, já o padrão de cor da ovelha já é diferente. Todas as criaturas que nós temos aqui tem padrões de cores diferentes e áreas do corpo também diferentes que podem ser coloridas. A boleadeira é um item bem importante para fazer. Boleadeira, mortar, pra fazer narcótico, então tem que matar essa ovelha aqui. Matar a ovelha e utilizar aqui o machadinho para coletar o couro. É, foi mal, tá? Só morre, por favor. Seja nível baixo. Pronto, nível baixo aqui, ó. Nível 5. Ainda bem que é nível baixo, que ela não podia fugir, não. O drop aqui, ó, provavelmente hoje é de evento, tá? Então deve estar com 2x de farm aí, provavelmente. É por isso que tá dropando tanta coisa aqui, ó. Mesmo que eu tô farmando com o machadinho, tá dropando muita coisa. A pelt, que é a pele grossa, ela couro peludo, na verdade, o nome. Sempre é muito pesado, então tem que dropar. Caramba, a quantidade de carne de ovelha que eu peguei aqui. Não é brincadeira não, hein? Impressão minha, eu vi alguma coisa correndo ali. Eu não quero garantir não, vamos se esconder aqui. O que eu quero fazer? Eu poderia facilmente colocar um colchão aqui e dormir. Só que eu não vou fazer isso. E por que eu não vou fazer isso? Eu vou colocar o colchão só para me ter garantia que caso eu morra, eu renasça aqui, eu vou passar a noite toda em claro. Nada melhor do que um teste na prática para você saber o que pode acontecer à noite. Eu vou aprender aqui alguns itens já, para mim não esquecer. E vou guardar o máximo possível de couro para me fazer mortar, fazer também aqui algumas peças de roupa, fazer boleadeira e tudo mais, ó. Boleadeira nível 9, vou aprender já já. E o que acontece? Eu não sei se na escuridão total as criaturas me veem mais fácil, tá? Eu realmente não sei disso. Se isso pode acontecer e tudo mais. Então vou colocar aqui um colchão, colocar uma fogueira, começar a assar um pouco de carne e deixar também um ponto de luz para eu conseguir me localizar. Eu também não vou ser bobo de sair por aí andando à noite, né? Porque isso aqui é basicamente suicídio, é assinar um atestado de morte. Mas o que eu vou fazer é, eu vou começar a escutar aqui o que está acontecendo no breu total. Então eu vou deixar aqui a fogueira acesa, vou encostar em algum local escuro, algum cantinho e ficar escutando o que pode acontecer. Se alguma criatura se sente atraída, é um pouco mais fácil pela noite, no caso, para mim, ou não, ou o que pode acontecer realmente. Então estou muito curioso com isso e é por isso que eu não vou dormir, apesar que eu poderia fazer isso. Eu já aprendi aqui o odre, vou aprender aqui agora a roupinha completa e vou encher ali alguns cantis, cantil não, o odre na água para mim conseguir me alimentar aqui com tranquilidade. Eu vou ter que fazer algumas fundações de palha para colocar aí o mortar, colocar caixa e tudo mais. Mas antes disso eu vou ter que encontrar um local primeiramente para fazer uma pré-base, né? E eu posso até mesmo fazer aqui a luneta, ó, com um cristalzinho que eu peguei, né? Pois é, ó, lunetinha de graça que o terremoto trouxe. Enfim, né?
Eu vou coletar aquele resto do corpo da Alves ali, porque couro não quer demais, né? Coletar o couro, dropar a pelt e já volto com vocês caso alguma coisa aconteça, porque eu vou precisar, né? Escutar bem aqui o que está acontecendo em volta e pegar um pouco de água também. Vamos chegar aqui um pouco mais próximo aqui, para encher o cantil, e olha o que nós temos ali. Nós temos um espino ali, ele está um pouco longe, só que eu não garanto que ele não possa vir até aqui. O espino, com um buff de hidro dele, né, que é aquele buff que ele tem quando está na água, ele consegue se locomover rapidamente. Então, para ele chegar aqui nessa praia, é 2 palitos, tá? Daquele local que ele está ali, para ele chegar aqui é rapidinho. Piscou, ele está aí. Aqui é um local, ó, que eu não sei se é possível construir aqui. Por que eu digo isso? Isso aqui é basicamente como se fosse uma construção, um obelisco. Algumas partes de metal como se fosse um obelisco, tá? Então talvez não dê para construir aqui em cima. Vou testar depois. Aqui eu consegui porque foi no chão, mas eu não testei em cima do metal. Tem que ver isso depois. Inclusive, nós temos aqui alguns engramas. Que já são engramas que é do Aberration, né? Olha só, o bastão de luz, pilar de luz, sei lá. Então nós temos aqui nível 10 já, esse item, não vou fazer por enquanto, porque eu não quero gastar ponto com isso agora, mas já começou a aparecer aqui algumas coisinhas que são coisas que nós temos aqui do Aberration, que no caso aqui usa gema, usa cristal. Eu não sei ainda se tem alguma roupinha específica aqui, sem ser a roupa de radiação, se tem mais alguma coisa, mas conforme nós vamos upando, né, vamos aprendendo aqui as coisas aos poucos. Deve ter muita coisa interessante aqui, ó. Isso aqui me enche os olhos. Mas enfim. Olha só, o primeiro bug já foi encontrado. Como vocês podem ver lá, ó, a tocha refletindo na parte da água. Eu estava aqui paradinho, ó, e acabei vendo isso, ó, tá vendo? A tocha lá refletindo na água, pegando fogo no mar. E acabei encontrando aqui, ó, logo aqui à frente desse local, acabei encontrando um cristal. Eu vou aproveitar e craftar aqui já uma caixa para me testar se é possível ou não construir aqui em cima desse ambiente de metal, porque é um local bem interessante, parece ser um pouco seguro até, para eu conseguir colocar. Vou fazer aqui apenas uma caixa, testar se é possível ou não colocar ali, porque se não for possível, eu já procuro outro local para eu construir uma mini base, colocando aí mortar, caixa, tudo mais, geladeira. Um pouco de palha, formar aqui um pouquinho com a picareta, né, para conseguir um pouco mais de palha. E como vocês viram, eu acabei encontrando aquele cristalzinho ali verde. Não sei para que serve, mas eu acho que aquele cristal é cristal de gema. Para farmar ele, provavelmente tem que farmar com a picareta de metal. Eu não sei realmente se a picareta normal farma aquele cristal ali, que é o cristal verde. Porque normalmente no mapa que nós jogávamos, que é o The Island, para farmar utilizando a picareta normal, o drop era bem reduzido, tá? Então eu não sei se é possível farmar com a picareta normal ou não aquele cristal ali. É bonito, tá? Nem sabia que era possível encontrar assim tão fácil, mas provavelmente é isso mesmo. Vamos ver aqui agora. Ah, não dá, ó. Aqui em cima realmente não dá. Aqui nós temos o cristal, ó. Eu acho que isso aqui é farmável, tá? Eu acho que é. Não é só decorativo, não. Essas árvores gigantescas aqui provavelmente não são farmáveis, assim como na Redwood não é. Opa! Acabei escutando alguma coisa que eu não queria escutar. Não sei que bicho é esse ainda, porque eu não conheço os sons dos dinos que nós temos aqui, mas é algo que não é muito agradável, tá? Nos meus ouvidos, não. Vou esperar aqui até amanhecer escutando o que está acontecendo por aqui. E finalmente, após um bom tempo, acabou amanhecendo aqui, e eu escutei aquele som por um bom período de tempo, tá? Provavelmente era alguma criatura lutando. Eu não sei o que era, mas eu escutei aquilo lá por um bom período de tempo, aqueles sons. Mas sumiu, né? Enfim. Acho que eu vou montar a base aqui mesmo, ó, nessa pontinha, só para ter uma segurança inicial. Aqui acho que poucas criaturas vão vir até aqui, a não ser que elas me sigam, mas eu não vou fazer isso, eu prefiro morrer do que trazê-las para cá. E vou colocar aqui um colchão e começar a fazer também aqui o mortar e tudo mais. E vamos começar a fazer narcótico, tá? A carne de cordeiro acabou estragando, ela é a mesma coisa que a carne prime, estraga rapidamente. E como vocês podem ver, eu tenho 99 carnes podres ali, então falta agora apenas farmar aí manualmente a narcoberry.
Eu queria domesticar um parasauro, mas eu não sei onde é que tem um parasauro por aqui, porque eu só vi aqui raptor e criaturas carnívoras, eu não vi nada herbívoro aqui, além de alguns de grande porte. Eu vou acabar voltando para pegar meu pet ali, né? Antes que eu me esqueça. Spawnou o rato aqui agora na minha esquerda. O rato. As criaturas vão começar a spawnar por agora, já que é a primeira vez que eu renderizo o mapa, eu spawno um Iguanodon. Iguanodon aqui. Quando tem criaturas herbívoras é um pouco mais tranquilo. Se tiver algum perigo... Ah, aqui, ó. Eu posso correr para perto dela. Eu acabei ativando aqui o nome das criaturas e como vocês podem ver aqui aparece o nome de carga. Quer dizer que o bichinho está carregando aqui a luz, ó. Dá pra vocês verem que tem um efeito toda vez que pulsa a luz, como se estivesse puxando. Então quando a luz está desligada e ela está pulsando, ela está puxando a energia. Puxando a luminosidade, né? Aparentemente está seguro. Esse mapa aqui, que é um mapa que é muito escuro, sempre tem alguma esquina que é escura, é sempre bom utilizar muita audição. Até porque provavelmente você vai escutar primeiro antes de ver o que vai acontecer com você, né? Poxa, tá complicado aqui, né? Acabei de ver que as luzes, agora foi, aqui nas costas do bichinho faz um sorriso, ó, um rostinho. É a famosa parandolia, né? Acho que esse é o nome. Mas enfim, vamos fazer aqui agora o mortar e vamos começar a explorar aqui o ambiente. Agora que eu tenho a cama, eu posso morrer, não tenho uma, mas sim duas camas aqui, então eu posso morrer tranquilamente. Eu vou voltar aqui, o loot que eu tenho aqui eu já guardei no baú, então não tem problema. Vamos pegar aqui um pouco mais de madeira, pedra e fazer aqui já um mortar. O mortar, se eu não me engano, tem que colocar na fundação, então tem que fazer a fundação também. Cristal, o farm é até que interessante de cristal e a gema também, pelo visto, não é complicado de farmar, tá? Eu jurava que seria um pouco chatinho de farmar com a picareta normal, mas pelo visto com a normal também funciona. A de metal certamente é mais eficiente, mas funciona também com a normal aqui. Uma coisa que eu acabei de pensar aqui agora é quais criaturas nós vamos ter alfa nesse mapa aqui. Fiquei bem curioso para ver as criaturas que nós teremos alfa, caso eu encontre. Essa árvore aqui é farmável? Não, não é. Eu vou fazer depois alguns estacas de madeira, que é só madeira e couro, já que eu tenho muito couro aqui na base sobrando mesmo. Vou colocar aqui umas duas estacas aqui para proteger contra criaturas. Caso alguma coisa me siga, eu atraio elas, ela vai morrer travada na estaca. Depende da criatura também, né? Mas já ajuda. Acho que a estaca, eu não tenho nível para fazer a estaca de madeira ainda, a basicona. Vou ocupar um pouco mais. Mortar foi feito. Cadê a estaca de madeira? Ah, aqui é nível 13, eu posso fazer já. Faltando o que para fazer? Fibra, couro e madeira, faltando madeira. Essa madeira aqui, ó, que é a madeira fungi, felizmente ela serve como madeira normal também. Então é menos uma preocupação que eu tenho que ter. Eu não posso construir muito aqui para não nerfar o spawn de pedra e madeira também. Então eu vou colocar só uma fundação, colocar alguns espinhos e é isso. Bem simplesinho. Depois que eu explorar aqui o ambiente, que eu escolher um localzinho para fazer uma pré-base, aí fica um pouco mais interessante. Até mesmo quando eu conseguir pegar uma Cryopod aí, que eu conseguir transportar as criaturas, fica um pouco mais interessante, que eu posso fazer uma base em um local que é de difícil acesso para me sentir um pouco mais seguro. Acabei de pensar em uma coisa aqui. Se nós não temos aqui a parte do céu, a parte externa, né? Nós vamos ficar aqui 90% do tempo aqui embaixo da terra. Como é que vai pegar airdrop? Essa aqui agora é uma questão que eu acabei pensando aqui. Como é que vai ter airdrop aqui? Será que vai ser um airdrop igual caverna? Ou será que vai ter um airdrop diferente? Não sei. Se eu não me engano, no Gênesis nós temos um airdrop diferente, né? No Gênesis acho que é. Ou é no Extinction nós temos algo diferente. Agora você vai vir aqui, ó, colocar a fundação, já que o mortar não fica no chão.
colocar bem no cantinho aqui, ó, pra me colocar depois aqui uma cama e uma geladeira nessa mesma fundação. Mas enfim, podemos aqui agora finalmente guardar os materiais e começar a craftar um pouco de narcótico. Vou colocar os espinhos aqui na base para começar a proteger ela e finalmente nós temos um porto seguro. Eu posso explorar agora tranquilamente, morrer e tudo mais. Eu quero domesticar uma criatura para começar a explorar e farmar. Eu quero encontrar um Parasauro, encontrar aí um Raptor, nível alto. O Ravenger também, mas provavelmente vai ser um pouco complicado aqui no início de domesticar um Ravenger ou de aprender a domesticá-lo. Vou colocar os espinhos aqui, para proteger um pouco melhor. Acho que vai ficar um espaço vago aqui ainda, ó, vai mesmo. Colocar mais um espinho depois, farrar um pouquinho de madeira. Mas finalmente temos aqui agora um porto seguro temporário para conseguir estabilizar água próxima, alimento e tudo mais. Temos aqui gema, cristal, pedra, madeira. Só preciso descobrir onde é que fica metal aqui, que eu não sei onde é que fica, mas tudo isso é descobrindo com o tempo. E eu estou bem ansioso para explorar, porque a exploração será simplesmente magnífica. Então é isso, galera. Já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.